Então é muito complicado você lidar com um relacionamento tóxico, ainda mais quando você não tem tanto conhecimento a respeito disso. Como você distingue, você nomeia ele como um relacionamento tóxico, por quê? O relacionamento tóxico, ele não te agrega muito, te suga. Sim, eu falo assim, mas o porquê que ele foi tóxico no seu Nossa. relacionamento? Por que ele foi tóxico? O que acontecia dentro do seu casamento que você via ele como tóxico? Não tinha acordo de forma alguma. Você é como se você estivesse dormindo com o inimigo. Não tem acordo nenhum. Acordo como? Do tipo que você fala? Todo tipo de acordo, você imaginar. A vontade dele prevalecia. Aham. Já começava, é o que você disse lá, né? Já A começou lá no dona namoro, qualquer, uma que coisa o padre simples, falou, né? se a dona Cedia. Dona Cedia. Dona Cedia. Então, e é algo simples que ela estava citando, mas que, né, que a gente olha assim, é simples, um lugar, a gente vai aqui, não. Gente, eu tive um relacionamento que foi assim, que era essa guerra para sair Até para comer, comida. era isso. Até na comida. Justamente, então assim, o que a gente vai escolher? Não, isso, não. Então, para beber alguma coisa, havia uma guerra, para comer alguma coisa, havia uma guerra, e para escolher um lugar... Aí é o que ela tá falando, imagina, se numas coisas simples como essa, onde a gente vai, já existia essa guerra... Guerras o tempo todo. Então isso continuou no casamento de forma mais profunda. É um todo. Eu lembro de fatos assim que, por exemplo, eu descongelei carne, mas não quero carne, eu quero frango. Ia lá e descongelava o frango. Parece que era pirraça, né? Competição. Meu Deus. Na realidade, não deixa de ser uma pirraça, mas é um nível de competição muito grande. Tipo assim, o machismo mesmo imperando, né? Aqui quem manda sou eu. Só que dentro de casa. Que não é uma submissão boa, né? É uma coisa... Só que dentro de casa. Do lado de fora não era, não. Lindo. Gente, é assim, dentro de casa, cavaleiro. Fora de casa, cavalheiro. Dá pra entender bem, né? Eu sei que a gente põe muito a cara a tapa isso, porque acontece demais. Não é um fato isolado, né? Acontece demais. E você encarar isso... Fala, eu não quero mais, não quero isso dessa forma. E aonde que veio, você falou do câncer, da doença, foi um somatório. Você chegou a desenvolver câncer? Eu tive a doença, né, do câncer no intestino de emoções somativas, né, são doenças somáticas, vai somando aquilo ali. A psicóloga falou. Sim. Ela falou, você foi engolindo um sapo de guarda-chuva aberto. Ela falou sapo, crocodilo, todas as espécies de anfíbios que existiam, de guarda-chuva aberto. Você foi engolindo. Né? Ele vai explodir em algum lugar. Porque... E o câncer ele é meio assim mesmo, né? Às vezes não é nem só hereditário, mas não, por outros tanto é que não ele é muito tinha, emocional, né? Não, eu levei o maior sabão da psicóloga lá no Araújo Jorge, porque tem um histórico, né? Ela falou assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar aqui. Seu histórico não tem, você não é fumante, você não bebe, você tem uma alimentação bem equilibrada. André. Você tem uma alimentação bem equilibrada. Por qual motivo você está aqui? Você não tem motivo para estar aqui, não tem hereditariedade. Tudo emocional. Ele explodiu no intestino. E quantos anos depois do casamento? 2008. Quantos anos? 94, 2008. São 14 anos. E aí explodiu no intestino, porque todos nós temos um órgão de pancada, né? Todos temos. Todos temos, né, um órgão de pancada. Se ele não está bem, acontece alguma coisa, é na pele, é o cabelo, isso é fato, né? Isso é fato. No meu caso, foi o intestino. E aí, você volta lá atrás, com 2 aninhos, eu doente do intestino. Nossa, é verdade. A intolerância. A intolerância. E aí entra no outro fato. Quando eu trabalhava demais, o que eu alimentava? Leite. Dava fome, tomava só leite. Então foi o quê? Somando uma coisa aqui. Isso, somando uma coisa aqui, uma coisa ali. Você fala, mas foi o leite? Não, meu filho.
É só a gotinha, né, que estava faltando. É só um detalhe. E quando veio o diagnóstico, como que foi a sua reação e a reação da sua família? Porque vocês ainda estavam juntos, né? Fazer igual cri, cri, cri. Como que é isso? Como lidar com isso? Complicado, né? Você adoeceu de ruim, né? Foi? É ruim. O que ele dizia pra você? E aí você lidar com essa situação, mas a sua doença é pedir pra morrer. Foi o que Mas eu pra fiz. você foi muito assustador? Nossa, como? Pensa, você vai ao médico. Primeiro tem todo um histórico, né? Que você começa a desencadear. Eu tinha sempre dor de barriga, mal-estar, né? E aí foi desenvolvendo. E aí acontece muita coisa. Você vê que tá assim uma tempestade na sua vida, em todos os sentidos. Aí você arrebenta mesmo. Porque tá acontecendo muita coisa. E aí eu lembro de um fato que um dia eu falei, tá acontecendo muita coisa, tá vindo, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Tá vindo uma tempestade, assim, um tornado pro meu rumo. É só uma coisa, né? Vem acumulado A de gente uma sente, vez, né? a gente sente que vem Não um é? tornado pro seu rumo, que você fala assim, agora já era. Eu Não não é um escapo, tornado, não. tsunami. Quando ela vai, ela destrói. E quando ela volta, ela Você tá recorre. tentando levantar ali, ela vup, de novo, né? Tipo isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que dessa vez eu vou. E aí eu lembro que eu bati, não sabia o que estava acontecendo, ainda não tinha vindo o diagnóstico, aquele mal-estar, aquele, né, tudo que comia passava mal, fiquei magrinha. Já era magrela, aí ficou mais magrela ainda. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu lembro que eu fiz uma oração um dia à noite, falei, Senhor, eu sinto que eu preciso de mudança. E ela tá vindo. E ela vai vir para a pior forma possível, eu sei. Já comecei a chorar consciência ali. da pessoa. Se chegar essa coisa, eu já sei a consequência de tudo, né? Eu já sei. Aí eu mando, pode mandar essa tempestade. Seja o que for, faço segundo a tua vontade, não a minha. Manda ver. E ele apertou o play. Aí já... Na outra, acho que 2 dias depois, eu tive uma hemorragia intestinal. Aí eu entrei em café, né? Já fui para o hospital e foi todo desenrolado. Tive que fazer uma cirurgia bem delicada, grande. Tanto é que alguns amigos próximos brincam que eu tenho uma bariátrica. Mas aqui, ó. Na época não tinha, né, tecnologia suficiente, normalmente é no corte mesmo, né? É o abdominal. corte vertical aqui, que é a bariátrica aqui, né? Eu fiz uma bariátrica, quer dizer, eu não tenho tendência para ficar gordinha, né? Porque tudo reduziu, eu tenho a metade do intestino, né? E aí, devido ao problema de intestino, problema de alimentação, né? Tem gente que pergunta, você faz dieta? Tá. Da lua. Quer saber como é a da lua? E espontânea pressão, né? Obrigado pelo dieta, né? Nem porque... Você come aquilo ali, tudo reduzido, né? Porque se você passou daquilo ali, você passa mal. Você come o mínimo, gente. Se você exagerou um pouquinho, entrou ali na gula, já começa a passar mal, né? Então, tudo muito dosado. Mas eu falo que tudo isso vai te moldando por algo mais. Eu tenho facilidade de fazer jejum, eu tenho facilidade de fazer penitência. E aí é um detalhe que eu acabei de lembrar agora, que foi o melhor de todos, que eu fiquei apaixonada. Depois da cirurgia, vou falar apaixonada por quê? Eu tive que ficar 1 semana sem comer, sem beber. Nossa Senhora. Aí você vai falar assim, mas por que você apaixonou por essa fase? Justamente, que paixão é essa aí, né? Foi a maior e melhor experiência da minha vida, espiritualmente falando. Oração o tempo todo, né? Enquanto estava dormindo, estava orando, porque eu não podia fazer mais nada. Foi um momento de proximidade com Deus. Tudo que eu perguntava para ele, ele respondia.
os pensamentos, na palavra, gravei a Bíblia. E aí eu pedi para alguém levar um caderno para mim e eu fui anotando. Foi a época que ele falava comigo o tempo inteiro. Questionei tudo que você imaginar. Perguntei por que eu estava ali, por que aquele hospital estava tão cheio. E todo o questionamento que eu fazia, o ponto central, pecado. O ponto central do ser humano, raiz de todos os males, pecado. Falei, Jesus, amado, misericórdia, nós estamos fritos. E você achava que a sua vida estava até levemente equilibrado, mas eu estou indo para a igreja, eu estou isso, a ilusão, né, de você... Não, e o que mais acontece quando a pessoa está ali no trono do orgulho, ele não enxerga, né, como justifica assim, mas eu não matei ninguém, eu não, né, não estropei ninguém, não matei, porque a pessoa que não se reconhece como um pecador diário, constante... Ele acha que ele está bem na fita. E ele está sentado no trono do orgulho. Ele não consegue enxergar mais nada. Eu estou bem, eu vou para a igreja todo dia, eu rezo todo dia, eu estou servindo na pastoral tal. Tá tudo aqui. Está servindo a quem? A própria pastoral mesmo, a Deus, através da pastoral. Está se servindo. Né? E aí quando você tem consciência disso, as coisas começam a clarear para você, né? Para vocês começam a clarear as coisas. E aí foi a fase mais assim apaixonante, porque eu comecei a entender o que Deus quer de mim. Tanto é que uma das minhas orações é: Senhor, o que queres de mim? A gente tem que estar disposta e ter coragem de fazer essa pergunta, né? O que queres de mim? Porque às vezes a resposta pode ser aquilo que você não quer, né? Porque quando você pergunta o que queres de mim, ele vai trabalhar em você. Foi aquilo que eu te falei lá no início. Ele vai te jogar no fundo do poço. Não que ele vá te jogar. É necessário que você experimente. Porque é na experiência, no experimento, que você vai reconhecer a graça. Porque se não vai por amor, vai pela dor. 99% vai pela dor. Isso é verdade. E aí ali, naquele uma semana sem comer, sem beber, eu fiz a experiência do jejum. O quanto é importante para a vida espiritual das pessoas. As coisas estão tudo embaraçado, tudo bagunçado, você não começa a entender nada. Faz um propósito para você ver. As coisas começam a clarear. Faz sentido, hein, amiga? Faz um propósito. Não, eu tô vendo propósito. Então, justamente. Quando a gente está em propósito, né? Realmente é onde as batalhas vêm, né? Você começa a clarear, começa a clarear as coisas pra gente. Onde vem o discernimento, o entendimento da sua situação. Né? Parece que tá tudo bagunçado ali, né? Você fala assim, perdi o fio da meada. Minha vida virou uma bagunça agora. É onde tem que parar. Parar e falar, espera aí. Mesmo no redemoinho, mesmo aí no tsunami que você comentou, né? Eu posso estar no tsunami e conseguir me recolher em oração, em propósito e entender o que Deus quer de mim. É não olhar para o externo, olhar para você. Porque o ponto principal é você. E aí a gente põe o olhar no externo, a gente põe o olhar no outro, mas não traz aqui. A gente tem medo. Como a gente tem medo de se descobrir. Eu falo assim, gente, como é legal, como é bom. Como é bom se encontrar. A melhor coisa que aconteceu é se encontrar, porque eu tinha me perdido nesse relacionamento. Porque você vai se adaptando à realidade do outro. Sim. Né? Você se anula, né? Isso que eu me perdi.
De vez em quando eu falo assim, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu faço? Porque eu fui me adaptando. Você já não tinha mais identidade, né? Não, A você mesma não função. tem mais gosto, você não tem mais... Ops. Você não tem mais gosto, você não tem mais prazer, porque tudo que é seu não tem interesse pro outro. Tem que ser do jeito, da forma que quer, da maneira que quer. E aí você começa a perceber que aquele outro não te enxerga. Ele te enxerga quando tem interesse. E durante todo esse processo seu da doença, desse tratamento, você recebeu apoio do seu parceiro na época? Ou foi do jeito que você falou? Era sempre te culpando, porque isso... Como se você tivesse provocado essa doença com suas próprias mãos, né? Uhum, exatamente. E mesmo com pequenas ajudas, elas precisam ser exaltadas, filha. Exalta-me porque eu fiz, né? Uau, supra-som. Então, é complicado, né? Aí você vai, tenta daqui, tenta dali, e aí foi um processo bem difícil que eu vou chegar nesse estágio agora. O que que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu não posso continuar aqui, mas de que forma, de que maneira que eu vou sair disso aqui, né? Não tinha nem ideia. Não tinha nem noção de como que eu ia sair dessa situação. Porque a pessoa não tem diálogo, tem monólogo. É do meu jeito, pronto, acabou. Como tem diálogo? Os filhos já estavam... Já maiorzinhos, né? Meu filho já foi percebendo. Meu filho foi morar sozinho com 14, 15 anos. Nossa. Ele não aguentou a pressão. E aí você vai se anulando, né? A sua palavra não tem voz e nem vez. Tanto faz, tanto faz. Aí você para de dar a sua opinião, você para de fazer as coisas e vai ficando naquela situação constrangedora. Você não tem mais lazer. E você vai afastando, literalmente, da pessoa. É a consequência, né? Uhum. E aí começa a estar num lar, numa casa, sem convivência. Não tem convivência. Mas lá fora tá tudo lindo. Por trás de um sorriso. Falso não, só daquele tanto. Todo dia era muito pecado, né, Silêncio? Fala assim, ô, abençoado. Desse jeito, né? Desse jeito. E aí não só o outro, como você mesmo, você começa, porque você acaba copiando, você começa a forjar a situação para não, né, para não dar a cara a tapa. Nosso fulano pode perceber que a gente está mal, né? A sociedade pode saber que eu tô mal. Então começa a passar pano, né? Não tá bem, não, mas vamos fingir que tá bem, né? É o que mais acontece. Acontece Do muito portão ainda. para né? dentro, nós somos assim. Do portão É. para fora, seremos assados. É pagar o preço, né? E muitos pagam esse preço. Muitos. Viver de fachada. Pinta a fachada, o resto é a bagunça, né? Eu falei, eu não quero isso pra mim, não. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que me enviasse uma direção espiritual, mas que fosse aquela direção, né? Clara, nítida e transparente. E veio. E como que foi ela? Nossa, clara, na porrada, transparente, decisiva e determinada. Tive uma direção espiritual por 1 ano e 4 meses. Um enviado de Deus, um abençoado de Deus. Que vai daqui, vai dali, não teve como fugir. Vai tomar uma decisão. E a decisão que eu tive foi sair de casa. Você saiu de casa. Eu saí de casa. Saí da minha casa, do meu trabalho, porque eu tinha um comércio, né, em frente da casa, não tinha como ficar. Teve gente que falou, fica no comércio. Eu falei, não. Porque se eu ficar no comércio, ele vai pensar que no final da tarde eu vou estar lá dentro. Uhum. Porque eles não aceitam término, né? Você sabe disso. Eles não aceitam término. Tudo tem parte deles, né? E aí, por mais que conversava, não entrava nesse acordo. Falei, é o único jeito, a única alternativa que eu via para uma questão de saúde física, saúde emocional, né? Era sair.
Até a minha filha também estava bem abalada com tudo. Falei, a única alternativa. E aí na palavra veio um versículo que eu lembro do livro, não lembro do versículo no momento. Em Isaías falava assim, por onde fores encontrarás comida. Foi o versículo que me ajudou. Nossa, ele me sustentou aquele versículo. Era Deus lhe falando comigo. Porque a preocupação da mãe era a comida mesmo, né? Como eu vou sair da minha casa? Como eu vou sustentar? Como eu vou pagar aluguel? Eu nunca tinha pagado aluguel. Como eu vou sustentar tudo isso? Né? É um recomeço. Mesma coisa de você pensar assim, foi o que eu coloquei na minha mente. A minha casa pegou fogo. Eu preciso sair. E não olhar para trás. Deixar tudo. Né? Do jeito que saiu, ficou. E a reação dele? Ficou louca? Todo mundo é louco. Olha a doidinha. Olha a doidinha. E aí eu fiz isso, né? Não é fácil. Quando eu consigo sem mensurar, não consigo nem mensurar, né? Não é fácil, a gente não consegue pôr isso em palavras, né? Você arrebenta, porque você pensa assim, caramba, eu não tinha uma estrutura, eu não fiz um pé de meia, não deu tempo, não tinha como, porque eu não planejei chegar até ali. Na verdade, você não queria, né? Não queria, Lógico que não, você ainda tinha aquela esperança, né, que iria reatar, que a pessoa ia voltar atrás, não, eu vou tentar fazer o melhor, vou tentar o melhor de mim, né. Reconhecer os erros, né. Pedir até perdão, né, coisa que eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Me perdoa. Né, não, não fiz nada. Por que quando eu te pedir perdão? Eu tenho que te pedir por quê? O que eu fiz? Sou tão bom, né? Bom marido, Nossa, bom pai. Eu compro as coisas pra dentro de casa, você tá reclamando de quê? Eu pago água, energia. Ah, você foi lá em casa? Você foi lá em casa. Eu acho que você foi. Ai, é muito engraçado, assim, porque eu sou advogada, né, Sirlene? Eu trabalho na área de família e sucessões. Então, assim, hoje dentro do escritório, a maioria dos nossos clientes na parte de divórcio são mulheres. Socorro, né? Vira e mexe, chegam homens, mas a maioria ainda são mulheres. Então, esse tipo de história, ela é muito recorrente. Nossa, é muito engraçado, assim, porque mudam os endereços, os personagens, mas as histórias, 99,9% são idênticas. Então, assim, todo esse repertório, a gente ouve quase todo dia. Eu falo assim, esse eu já conheço. Esse eu já conheço. Aí eu falo assim, hoje, né, com a maturidade, com a bagagem de conhecimento, né, com a consciência, né. E até você me fez uma pergunta que eu meditei muito de ontem para hoje. De todas essas dores, qual a dor que mais doeu? E aí eu fui passar por todas as dores, né? Pelo aquele momento de recuperação do câncer, da cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada, parece que um caminhão passou em cima de você. Porque pensa, você tirar aqui a metade do seu intestino, uma semana sem comer, sem beber. E aí veio a químio. E eu comecei a meditar. O que mais doeu? O arrependimento da alma, né? O arrependimento de não ter enfrentado uma situação aonde? Lá no Antes início. de casar. Lá naquela semana. Semana do casamento. Doeu. Ai, doeu. É de rasgar a alma. É uma dor insuportável. Mas é igual você falou, né? Hoje a pessoa, ela tem toda uma infraestrutura para ter o discernimento da vocação, se é a pessoa certa, se é a pessoa errada, para casar e tudo mais. Naquela época isso era muito fechado também. Foi o melhor que você deu conta de fazer, né? Porque a sua volta era uma sociedade extremamente machista. Mas ali tem um porém, que aí hoje eu entendo perfeitamente. A minha consciência já acusava e dizia não.
Faltou a ousadia e a coragem. Se eu tinha consciência de que ela estava dizendo não, ali não vai dar certo, uma intuição, né? Tudo estava dizendo não faça. Eu refiro muito ao anjo da guarda também. Ele também estava dizendo não, porque eu enfrentei aquilo. Então, você colheu o preço da sua teimosia. Total. Você sabe qual foi a escolha? É. A escolha que eu cheguei à conclusão, que a gente opta muito por isso, desejo da carne. Uhum. Ela é muito latente, né? Principalmente quando você é mais jovem. E aí vem os desejos da carne. Ela foi muito mais alta. Não, vou namorar, vai ficar de boa, a gente vai ser marido e mulher e vou superar isso aí, né? Legal. E não houve superação, não houve maturidade, não houve crescimento. Já era né? da personalidade da pessoa, né? Isso. Aí você tem aquela ilusão, aquela esperança de que vai ter um crescimento. Poderia ter tido? Sim. Poderia ter Mas saído fosse a escolha dos dois, né? Isso, exatamente. Se fosse a escolha dos dois. Vamos crescer. Foi o que eu sempre fiz. Com 3 anos de casamento, eu chamei para fazer a terapia. Nunca aceitou. Depois eu consegui, um bom tempo depois, uma vaga pelo SUS, pela psicologia de familiar, que tem esse amparato, né, esse apoio de psicologia familiar. Não foi. Não, quando os dois querem, né? Luta junto, no mesmo propósito, aí é outra história, né? Mas você lutar sozinha ali, realmente a coisa não vai. Eu vejo assim, um relacionamento, ele é uma escolha diária. É uma decisão. É. Todo dia você Dos dois. tem que Dos renovar dois. ela. Olha, eu escolho estar com você, caminhar com você, para que os mesmos nossos sonhos, nossos objetivos sejam diferentes, que eles se converjam no momento. Uhum. E se não tem essa escolha dos dois, é muito difícil Vai dar ruim. continuar caminhando e o Só outro querer ficar um tá estacionado. remando, né? Não um dá. tá remando, o Vai outro tá chegar uma hora que parado. essa corda ela vai arrebentar, né? Chega a exaustão. Eu Sim. cheguei à exaustão.